da aula é o Edivaldo, vou pedir que a Ivonete faça uma oração por nós, e então, na sequência, a gente passa a palavra para ele. Amado Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai. Obrigada, Pai, pela chuva que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigada a terra, Pai, tão seca. Obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos para refletirmos, Senhor, sobre a Tua palavra, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor use o seu servo para falar conosco, Pai, porque estamos atentos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Amém. Então, contigo, Edivaldo. Ok, então tá bom. Então, quero cumprimentar cada um, cada uma, né? Desejar um bom dia, um bom domingo. E a lição de hoje ela vai ser a lição número 8. Né? O tema da lição é a mordomia cristã e fidelidade. Esse é o título da lição. E o tema já está no próprio título, né? Mordomia cristã e fidelidade. Nós vamos tomar 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 a 2, mas nós vamos ler de 1 a 5 para ilustrar e iluminar o tema, né, e a nossa reflexão. Luciana vai projetar para nós. Eu pediria, então, que alguém fizesse a gentileza de ler a palavra inicial. Né? Já está projetando aí, né? Vocês estão vendo? Sim, tá sim. Tá. Eu não estou vendo, Luciana, mas tudo bem, não tem problema. Não? Eu tenho o texto aqui que eu li. Aqui pede para abrir Zoom Meeting. Deixa eu ver aqui se eu... abriu agora. Tudo bem. Abriu? Então tá, eu posso ler. Pode, então tá ok. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se dá de ser julgado por vós, ou por algum juiz humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Ok, Luciana, obrigado. Então, tá bem. Então, acho que valeria pelo menos algumas notas em relação a essa passagem que nós acabamos de ler. Ela se encontra em Coríntios, né? Na verdade, são duas cartas, nós temos a primeira e a segunda. Provavelmente, Paulo tenha escrito uma terceira carta, mas essa terceira está fundida na segunda. E do ponto de vista da disposição canônica, né, nós temos depois de Atos, Romanos, né, que vem por primeiro, e aí segue toda uma organização na disposição das cartas. E nós sabemos que a organização canônica no texto bíblico não é a organização cronológica das cartas. Então, Paulo provavelmente tenha escrito as primeiras cartas, que são as cartas de Coríntios. Né? Bom, essa é uma ideia para a gente poder assim considerar. Então, se a gente toma do ponto de vista da escrituração cronológica, as cartas a Coríntios são os primeiros escritos de Paulo. Carta aos Romanos vai ser fundamentalmente as últimas cartas, na verdade, né? Então, nós precisamos aqui trabalhar com a organização canônica do texto e a organização cronológica do aparecimento das cartas. O contexto é que aí existe uma atenção na comunidade daqueles que estão do lado de Apolo, aqueles que estão do lado de Paulo, né, no âmbito da pregação. No entanto, se a gente retoma o capítulo 3, nós vamos ver esse debate aí presente, para a gente poder entender o contexto
Então, Paulo está sendo julgado, Apolo está sendo julgado, né? Ambos estão sendo julgados, e também tem toda uma questão do recolhimento dos donativos para a Igreja Mãe, que é Jerusalém. E aqui tem outro tema colado ao tema da mordomia, que é o tema do dízimo, né? Ou seja, as igrejas que ajudam a igreja central, que é Jerusalém, que no contexto passava por necessidade. Nós sabemos que Paulo vai fazer um grande recolhimento a partir das comunidades para levar a igreja de Jerusalém. Esse é o transfundo, então, que nós temos, assim, que considerar. Eu vou, assim, só fazer esse desenho de fundo para a gente não perder esse cenário, que é nesse debate, né? Quer dizer, no capítulo 3, no versículo 5, Paulo diz assim: quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servidores pelos quais fostes levados à fé. Cada um deles agiu segundo os dons que o Senhor lhe concedeu. Então, todo o tema da mordomia tem a ver com ministério, com os dons, né, que o Senhor concede. Então, eu queria, assim, formular uma reflexão, né, para a gente poder pensar a partir dessa lição e descobrirmos a riqueza que essa lição ela contém. Nós já tocamos algo próximo quando o Luiz Cardoso fez uma exposição sobre esse tema e quando a Ivonete também fez a exposição. Então, na verdade, é a terceira vez que a gente se aproxima dessa temática que tem a ver com a administração, que tem a ver com a mordomia. Esse termo é um termo muito mais corrente na teologia protestante, na teologia da Reforma. Na teologia católica, nós não usamos esse termo. Essa terminologia não é uma terminologia que se impõe para a gente dessa forma, né? Ela vai se apresentar de uma outra maneira, embora a questão do dízimo também se faça presente, né? Bom, então eu gostaria aqui de fazer uma formulação para a gente poder pensar os desdobramentos que essa lição ela aponta para nós. Aparentemente, eu vou dar uma volta que, no primeiro momento, possa assim, não ter nada a ver com a lição, mas nós vamos ver que tem tudo a ver com a lição, né? Então, o objetivo da lição é conceituar e refletir sobre a mordomia cristã, né? A mordomia tem a ver com a administração de uma propriedade, a administração dos bens, que não pertence a quem administra, né? Ou seja, que não pertence ao administrador. Bom, então, se a gente vai na origem da palavra, a palavra mordomia, ela é o ofício do mordomo, né? Ou seja, a mordomia enquanto esse ministério, né, esse lugar que é cuidado, que é administrado, né, tem a ver com o trabalho do mordomo, aquele que está a serviço de. Essa é a ideia. O mordomo, então, ele é uma pessoa responsável. Então, aqui tem uma palavra-chave, que é a palavra da responsabilidade, e também um outro conceito que a revista vai apontar, que é o conceito da fidelidade. O mordomo é aquele que tem que ser fiel ao serviço. Ele não pode ser infiel. E aqui nós podemos, então, buscar pela memória as parábolas do administrador fiel e do administrador infiel, que nós vamos encontrar nos sinóticos, em Marcos, Mateus e Lucas, né? Então, vejam que esse tema, na verdade, é um tema mais do que presente no texto bíblico, no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, né? Parece que é um tema que, em princípio, ele nos distancia, porque tem a ver com a administração, mas nós vamos ver que o judaísmo, o cristianismo, e precisaríamos aí ver de dentro do texto do Islã, se o islamismo explicita essa dimensão e essa reflexão presente na tradição do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ou seja, o que está em jogo aqui? Está em jogo que
na lógica da criação, o mundo, né, tem que ser administrado pelos homens. Né? Essa é a grande expressão. O mundo criado foi posto, né, nas mãos, né, das pessoas, para que as pessoas pudessem administrar esse mundo com cuidado. Essa é outra palavra-chave, né, que a gente pode articular um conceito aqui da administração, da própria fidelidade, de ser fiel ao cuidado das coisas e ao próprio conceito de responsabilidade. Né? Bom, então o mordomo é uma pessoa responsável pela administração de uma propriedade. Sob esse ponto de vista, o mundo é uma propriedade que sai das mãos de Deus. Né? E as pessoas administram essa propriedade. Então, nós vamos tentar ver como é que existe, se assim nós podemos assim pensar, já o próprio ato da criação do mundo é um ato de economia, se nós quisermos pensar dessa forma. Não aqui uma economia de mercado, né? Nem uma economia capitalista, mas uma economia tendo a origem, o próprio termo, o próprio nome que vem de oikos. Ou seja, Deus cria o cosmos, Deus cria o mundo, Deus cria as coisas como a casa, como a morada, como o oikos. Portanto, o ato da criação, né? E aqui que eu fui ficando surpreso quando eu fui mexendo com essa lição, né? O ato da criação em si já é um ato de economia, né? Nós podemos dizer assim que, mais do que uma teologia, o ato de criar é um ato de uma economia trinitária, se quisermos assim dizer. Aqui eu não estou, então, nas pegadas de uma economia de mercado, nem de uma economia capitalista, né? Por quê? Porque não é essa dinâmica que está na cabeça do Criador, trinitariamente falando, né? Então, criar é uma dimensão econômica. Nós podemos dizer que aqui há uma economia da criação. Não sei se isso procede, mas eu estou me permitindo a pensar nessa direção, como eu vou depois me permitir a pensar na direção de Wesley, né, da novidade e talvez da prática revolucionária e subversiva que ele já está propondo no século XVIII. Fale, Rosa. Eu ia dizer para te dar um pequeno lancezinho da economia de comunhão em Chiara, né, para o pessoal entender melhor. Isso é claro para ti, é claro para mim, mas talvez o pessoal aqui do grupo não tenha tanta clareza. Ah, sim. Então, nesse sentido, nós temos dentro de uma certa tradição uma economia pensada enquanto uma economia de comunhão. Mas aqui, Rosa, eu estou fazendo uma formulação sem necessariamente supor economia de comunhão. Eu estou pensando o ato da criação como uma economia trinitária, né? Nesse sentido, no sentido de que Deus cria o oikos. Essa ideia não estava presente na minha cabeça. Essa ideia ela emergiu a partir da reflexão da leitura e aquilo que a leitura foi sugerindo. Bom, a origem da palavra mordomia, ela tem duas origens, uma latina e uma grega, né? A origem latina do termo vem de major domus, é aquele administrador da casa, aquele que é o principal, né? O maior domus, domus do latim é casa. Então, o maior domus é o administrador de uma casa. E aqui é interessante a gente pensar nisso, por quê? Porque a experiência da igreja no Antigo Testamento, ela acontece na casa, né? Não há um templo para os cristãos. Veja que Jesus envia os seus discípulos, né? Em missão e pede, entre nessa casa, entre naquela casa. Se não for bem recebido, né? Bata assim o pó das sandálias. Isso para a gente poder ter uma ideia que a casa sempre foi o lugar de reunião,
nós vamos encontrar isso no Antigo Testamento, a tribo, né, enquanto casa, e as casas, né, que vão se constituir a primeira experiência de igreja, antes do nascimento do templo. Então, a pandemia, ela instaurou uma coisa muito curiosa, porque ela nos colocou para o lugar originário da igreja, que é a casa. A casa é o lugar originário da igreja. O lugar originário da igreja não é o templo. Só mais tarde aparece o templo. Só mais tarde aparece a igreja. Só mais tarde aparece a catedral. Só mais tarde aparece o santuário. Isso é uma coisa bem posterior. Mas os primeiros cristãos, eles se reúnem em casa. No entanto, que quando Jesus vai celebrar a ceia, ele celebra em casa, né? Ele está na casa, né? Ele pede, ó, vai lá na casa preparar a ceia, né? Que eu vou estar celebrando com vocês. Isso para a gente ir compreendendo que essa é a mentalidade do homem antigo, né? Nós já estamos numa outra mentalidade de pensar essa questão. E da origem grega, nós temos o termo oikonomia. Daí vem a palavra oikos, que é casa, e nomos, que é lei. Daí que se origina a palavra economia, então. Por isso que eu estou aqui me permitindo a pensar que o ato da criação do mundo, na perspectiva judaico-cristã, é muito mais um ato de economia do que de teologia. Estou me permitindo a fazer esse exercício primeiro aqui. Bom, parece que essa é a mentalidade do homem antigo. Então, no mundo antigo, nós temos duas perspectivas. Aqui eu vou, como eu sempre tenho feito, eu vou fazer essa aproximação para a gente poder ver a fundamentação desse raciocínio e para ver se ele procede e tem sentido. Porque se procede e tem sentido, o sermão de Wesley ganha um outro colorido, né, como nós vamos ver daqui a pouco. No mundo grego, né, nós vamos ver já nos textos de Hesíodo e Homero essa discussão. Hesíodo e Homero são personagens míticos que vão escrever textos também míticos, como o texto bíblico, né, na sua constituição primeira. Então, Homero vai escrever a Ilíada, a Odisseia, e Hesíodo vai escrever pelo menos dois grandes tratados. A Teogonia, né? A Teogonia, ele fala da origem do mundo, que tem a ver com a cosmogonia, cosmos, e com a origem dos deuses, a Teogonia. Então, os deuses, né, organizam o mundo a partir do caos. Organizam a Terra, Gaia, a partir do caos. E organizam, né, a partir do caos e a Terra, que é a Gaia, a partir de Eros, que é o amor. Veja, os gregos já têm essa compreensão, né? E Hesíodo também escreve uma obra chamada Os Trabalhos e os Dias. E nessa obra, Hesíodo vai falar do trabalho. E o trabalho, na visão grega, é uma sina para a pessoa sobreviver. Por quê? Porque a cultura grega trabalha com a dimensão do destino. A pessoa está destinada a. Lembre-se do mito de Sísifo. Ele está destinado a rolar uma pedra para o alto da montanha e soltar abaixo para o resto dos seus dias. Lembrem-se do mito de Édipo. Édipo não escapa à fala da pitonisa no templo. Esse menino vai matar o pai e vai casar-se com a mãe. Ou seja, a mitologia grega, ela trabalha com a noção do destino e daquilo que já está destinado, e, portanto, o tema da liberdade não está aí presente. Isso só para a gente entender como que Hesíodo, quando escreve Os Trabalhos e os Dias, ele entende o trabalho como uma sina, uma forma de sobrevivência. Por isso que nós temos essa mentalidade na cultura que o trabalho é o lugar do sofrimento. É uma sina. Né? Nós trabalhamos, sofremos e arrastamos essa ideia ainda para o dia de hoje. Isso é na mentalidade grega. Portanto, nessa obra de Hesíodo já está presente aquilo que nós poderíamos chamar de um pensamento econômico.
Isso já está esboçado. Bom, se a gente vai para a tradição semita, portanto, bíblica, e aqui eu queria, então, voltar lá no livro do Gênesis, né? No capítulo 1, e nós estamos aqui no contexto do paraíso. Veja, ainda não há ideia do pecado original. E no final do capítulo 1 do livro do Gênesis, está assim, ó. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos que dão semente. Isso será vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida. Eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Deus viu e tudo que tinha feito, e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, o sexto dia. E depois, no capítulo 2, nós vamos ver assim, uma pequena passagem. E Yahvé Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e o guardar. Então, veja, aqui nós temos essa ideia da economia. Veja, o homem, ele vai dominar não no sentido que nós temos hoje de dominar o outro, de explorar o outro. É no sentido de guardar. E Yahvé Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e o guardar. Então, aqui, a mordomia no sentido do cultivo e do guardar é essa realidade toda. Por que eu fiz essa perspectiva aqui? Porque aqui nós não temos ainda a dimensão do pecado original. Ora, por alguma razão, o homem também vai ser expulso do paraíso, na tradição judaica, cristã, islâmica também, e a expulsão do paraíso tem a ver com a desobediência primeira, né? Quer dizer, o primeiro homem, né, o primeiro casal, desobedece, desrespeita a Deus. E aí, então, ele vai ter que sobreviver do trabalho, né, cotidiano. Então, vejam, as duas tradições, a grega e a bíblica, no fundo, estão falando do trabalho enquanto cultivo, do trabalho enquanto cuidado, mas do trabalho enquanto sofrimento também. Parece-me que esse é o núcleo, nós podemos, então, encontrar, tanto na experiência grega quanto na experiência bíblica, mas na experiência dos povos antigos, já uma ideia de um pensamento econômico, né? Diferente da economia, portanto, moderna, que é a economia que nos constitui. A nossa economia, ela nasce no horizonte da modernidade. E é aqui, então, que eu quero dar esse salto. Por quê? Porque no mundo antigo e no mundo medieval, a economia ela vai ser pensada de um modo diferente. Eu não vou aqui me delongar nessa questão, porque senão a gente não vai sair desse lugar. Mas na Idade Média, há um outro modo de pensar a economia, né? E aqui nós temos que pensar a economia no mundo medieval, onde não há a ideia de uma Europa que é o centro do mundo. A ideia de uma Europa que é centro do mundo é uma ideia moderna. Na Idade Média, não há um centro no mundo. Então, existem muitos centros culturais, o mundo islâmico, o mundo judaico, o mundo cristão, o mundo pagão. Portanto, formas diferentes de economia. Claro que existe um centro que é Deus. Por isso que o mundo medieval é o mundo teocêntrico. E o mundo medieval também é geocêntrico, porque a Terra é o centro. Mas não há um centro cultural. O centro cultural é uma invenção do homem da modernidade, do século XV, XVI, XVII e XVIII. É aí que nasce a ideia de Europa-centro. É aí que nasce, então, a ideia de um mundo eurocêntrico. Esse é o nosso mundo. A partir da Europa centro se pensa a periferia, o novo mundo, América.
Se pensa a África e se pensa a Ásia. Essas periferias do mundo, elas vão ser exploradas agora numa lógica econômica que é o capital comercial, que é o capitalismo comercial. E o capitalismo comercial, que nasce agora numa outra economia, se fundamenta no trabalho escravo. Por isso que o negro e o índio são explorados desde o século XV, XVI, XVII, XVIII e XIX. Então, o capitalismo comercial, né, que é o capitalismo de manufatura, veja, é aqui que nasce a economia moderna, Davi Ricardo e Adam Smith. Então, na Idade Média, não existe uma economia capitalista, em que pese que o capitalismo nasça na Idade Média. No século XI, aí está o embrião do capitalismo, porque nasce uma classe de comerciantes que vai se desenvolvendo. Mas no século XV, XVI, XVII, XVIII, que capitalismo nós temos? Nós temos um capitalismo de manufatura, que é um capitalismo comercial, portanto, um capitalismo internacional. A Europa Centro, ela se faz mediante a exploração da mão de obra indígena e escrava. Então, nós temos que entender que é aí que está a história do Brasil, enquanto colônia, a história da América enquanto colônia, da África enquanto primeira forma de colonização e da Ásia também. E aqui que aparece uma ideia de Europa Centro, de eurocentrismo. E a economia, portanto, ela é outra aqui, né? Se isso, então, faz sentido, nós temos no mundo moderno a exploração do trabalho. Só no século XIX que vai nascer o capitalismo industrial, com a Revolução Industrial, no contexto da Revolução Francesa. Então, nós temos as duas revoluções que marcam o mundo contemporâneo, o século XIX para cá, né? Nesse sentido, aparece a mão de obra operária, não mais a mão de obra escrava. E aqui nós temos que entender as economias do século XIX, que vai ser formulada por Proudhon, por Max Weber. Né? São pensadores que estão olhando a economia como uma forma de exploração do trabalho humano. Isso é uma outra forma de pensar, portanto, essa dimensão do cultivo e do cuidado das coisas. E lá no Paraíso foi pensado de outra maneira. Bom, eu acho que isso posto, nós podemos, então, tentar fazer agora a seguinte reflexão. Wesley, nos seus sermões, e principalmente nesse sermão, quando fala do mordomo fiel, ele está retomando a tradição da economia judaico-cristã. Portanto, ele já está fazendo uma crítica à economia capitalista do século XVIII. Outro ponto, Wesley é contrário à escravidão. Ora, o trabalho escravo é o trabalho usado na manufatura, né, no capitalismo de manufatura do século XVIII. Então, parece-me que aqui, os sermões de Wesley, e Wesley, enquanto pensador, já está fazendo uma crítica ao capitalismo mercantil, né? E principalmente esse capitalismo que explora da mão de obra escrava. Nós sabemos, né, que o metodismo vai viver uma grande contradição. O seu fundador, ele é contrário à escravidão, mas nos Estados Unidos o metodismo está aliado à escravidão. Esse é o paradoxo do metodismo, né? Mas isso não é um demérito, é que é o contexto que nós temos que entender. Então, nos Estados Unidos está presente o tema da escravidão. Mas na teologia wesleyana, nós podemos encontrar, então, um tema da mordomia justamente enquanto uma crítica ao capitalismo. É isso que eu queria aqui pensar. Né? Se Wesley, na verdade, porque via de regra, veja, como é que nós lemos Wesley no mundo contemporâneo? Que ele está na raiz das igrejas pentecostais. E eu acho que não. Eu já dizia isso para a Rosa há muito tempo atrás. Acho que essa é uma leitura muito equivocada, porque se a gente lê Wesley por dentro,
nós vamos ver que o Wesley, ele antecipa muitos temas, inclusive temas que o catolicismo já está trabalhando no século XX. O Wesley já está antecipando no século XVIII. Aqui reside, então, a genialidade wesleyana. Se a gente começar a fazer um exercício por dentro dos seus textos, e nesse sentido, numa Inglaterra do século XVIII, Wesley já está colocando o capitalismo britânico em questão, pelo tema da mordomia, né? E quando ele faz a crítica à questão da exploração do trabalho, quando ele faz a crítica ao uso da bebida, né? Porque isso tem a ver com o desemprego das pessoas, tem a ver com já a condição de miserabilidade que os operários estão vivendo na Inglaterra. Então, vejam a atualidade de Wesley. Então, a pergunta é assim, e essa pergunta que eu quero fazer. Se nós podemos tomar, e parece que sim, o ato da criação como um ato de economia, nós podemos tomar a teologia de Wesley já como uma leitura econômica do seu tempo? Né? Essa é a pergunta que eu quero fazer para a gente pensar, porque se isso tem razão de ser, nós podemos ir muito mais longe com Wesley do que a gente imagina. Muito mais longe. Ou seja, o Wesley está ainda para além do seu tempo e além do nosso tempo também. Porque o capitalismo ele segue fazendo seus estragos na natureza e o capitalismo segue fazendo seus estragos do ponto de vista das vítimas. E aqui nós temos que ter a coragem de pôr o capitalismo em questão. Ou seja, dizendo de outro modo, provavelmente com Wesley, o capitalismo já está no tribunal do julgamento e da crítica que tem que ser feita a ele. Então, é nessa direção que eu gostaria de ler agora o sermão 51, que é o núcleo da lição, porque o sermão nos leva para o coração da lição. E aqui a gente pode, então, ver como que há elementos nesse sermão que são elementos decisivos, para a gente poder entender que o dízimo ele é um momento específico da mordomia, e entendendo a mordomia como uma dimensão maior, e o dízimo dentro desse lugar. Então, Luciana, eu queria que você fosse um pouco mais para baixo, tem as notas introdutórias, e começar, aí essa é uma nota introdutória, não é isso que eu queria ler, por gentileza. Tem um esboço do sermão, não é isso, é um pouco, ainda aonde começa o número 1 aí. Essa primeira parte tem 8 pontos, né? Então, então vamos pegar o ponto número 1, Luciana. Vamos ver o ponto número 1, não precisamos ver tudo, mas só para a gente poder ver, quer dizer, como que o Wesley está antenado no seu tempo. Eu acho que sob essa ótica, sob essa perspectiva, nós podemos redimensionar a teologia wesleyana como uma crítica à economia. E aqui eu estava pensando o seguinte, se isso é verdade, os teólogos da libertação que aproximam teologia e economia podem se servir de Wesley para essa reflexão na América Latina. Mas aqui é uma proposição, né? Então vejam, olha o que Wesley diz aqui no ponto número 1. Primeiro perguntemos em que sentido somos no presente despenseiros de Deus. Devemos a Ele no presente tudo quanto temos. Voltamos lá à criação. E a criação é um ato contínuo, permanente. Não é que ela aconteceu, ela está acontecendo. Mas, embora o devedor seja obrigado a restituir o que tenha recebido, nós somos o devedor, por causa do pecado original. Todavia, até que vença o prazo, ou seja, até que a gente morra, né? Ele é livre para usar a coisa devida como lhe aprouver. Então, veja, em vida nós somos devedores de Deus, porque o mundo não é nosso, é de Deus, né? O mundo é da economia gratuita de Deus. Aqui nós temos uma economia da gratuidade.
não é uma economia da acumulação capitalista. Veja, o capitalismo não é da ordem da gratuidade. O capitalismo é da ordem da acumulação. E o dízimo é uma forma do dinheiro circular entre nós. O dízimo é sempre a 10ª parte do que a gente recebe. Eu posso receber 1 milhão, é a 10ª parte. Eu posso receber R$1, é a 10ª parte. Tá? Mas o dízimo é o quê? É uma maneira do dinheiro circular na sociedade. Porque é pelo dinheiro, como diz a revista, que nós lidamos com a dimensão da necessidade humana e das necessidades da comunidade. Né? A revista vai apontar 3 elementos: o elemento da fidelidade, da disciplina, quando põe a necessidade e o desejo, e o compromisso com a comunidade e a missão. Então, o dinheiro é uma forma. Então, veja, por exemplo, essa experiência que a Rosa narrou para a gente, da Vivi, né, de recolher o livro, é fazer circular o bem na cultura. É isso que nós temos feito, das mais variadas formas. Né? E veja, cada experiência religiosa tem feito isso. Os espíritas fazem isso, têm feito isso há muito tempo. Nós temos feito isso das mais variadas formas. As pessoas de boa vontade fazem circular o dinheiro e os bens, né, no cotidiano. Então, olha aqui que grandeza que existe no texto, né? Todavia, até que vença o prazo, ele é livre para usar a coisa de vida como lhe aprover. Não é assim com o despenseiro. Não tem liberdade para dispor, para lhe agradar das coisas que estão em seu poder, mas deve dispô-las segundo a vontade de seu senhor. Porque o despenseiro não é proprietário de nenhuma daquelas coisas, mas simplesmente depositário delas. O depositário sobre essa expressa condição, que ele disporá de tudo conforme seu senhor ordenar. Ora, esse é exatamente o caso de todo homem em relação a Deus, ou seja, da criatura e do Criador, né? Não temos liberdade de usar o que ele confia às nossas mãos como quisermos, mas como seja do agrado somente daquele que é o possuidor dos céus e da terra, e o Senhor de todas as criaturas. Veja, aqui voltamos à economia da gratuidade, que é o ato da criação. O ato da criação é uma economia da pura gratuidade de Deus. E não está nas nossas mãos, então, usar isso como propriedade nossa. E aqui nós temos que pôr em questão o elemento chave que faz o capitalismo estar em pé, que é a propriedade privada. O que sustenta o capitalismo enquanto sistema? É a propriedade privada. Ora, se a gente quebra a propriedade privada, a gente quebra o capitalismo. E aí, então, os bens não é de ninguém. Essa parece-me ser uma chave. Ora, se os bens não são de ninguém, nós podemos entender que os bens pertencem a todos. Pertencem à oikumene, à oikomunia, à oikonomia. Né? É a casa, efetivamente, de todos. Não temos a liberdade de usar o que ele confia às nossas mãos como quisermos. Vou retomar. Mas como seja do agrado somente daquele que é o possuidor dos céus e da terra, e o Senhor de todas as criaturas. Veja, não temos o direito de dispor de qualquer coisa que tenhamos. E aqui nós temos que repensar o direito, porque o nosso direito é um direito da propriedade privada. A economia e o direito no capitalismo estão amarradíssimos. Ora, mexer no modelo de economia é mexer na lógica jurídica. Né? Veja, por isso que o nosso direito é um direito que amarra o modelo capitalista. Né? Ele não liberta, na verdade. Aqui nós temos que repensar o paradigma econômico e jurídico simultaneamente. Todas elas são, como diz nosso Senhor, ta alotria. Aqui é uma expressão grega, pertencentes a outra pessoa. Olha que interessante.
Wesley já antecipa o tema da alteridade no século XVIII. Né? Eu fiquei muito surpreso quando eu li esse sermão, porque esses termos são termos do pensamento judeu no século XX, com Martin Buber, Emmanuel Levinas, Henrique Dussel, que põe o tema do outro, o tema da alteridade. Então, veja, o conceito da alotria, pertencentes a outra pessoa, é o tema da alteridade. Nem qualquer coisa é propriamente nossa. Olha aqui o conceito de propriedade sendo arrebentado. Nessa terra de nossa peregrinação, não receberemos ta e dia, nossos próprios bens, enquanto não chegarmos à nossa pátria. Né? Somente as coisas eternas são nossas possessão. Olha que chave fantástica. No tocante às coisas temporais, somos simplesmente depositários constituídos por outrem, que é o dispensador, o Senhor de tudo. Ele nos confia sob essa condição expressa, que usemos delas somente como bens de nosso Senhor, de acordo com as direções especiais que ele nos deu em sua palavra. Depois, os itens seguintes, eles vão mexendo nessa direção. O Wesley vai especificando e determinando, por exemplo, sob tais condições, Deus nos confiou nossas almas, nossos corpos, nossos bens e quaisquer outros talentos que houvermos recebido. Mas para imprimir essa verdade em nossos corações é necessário que desçamos aos pormenores. E primeiro, Deus nos constituiu depositários de nossa alma, um espírito imortal. Não é por isso que nós podemos pensar na imortalidade, na eternidade também. Vontade e um conjunto de afeições, nestas se incluindo ou delas dependendo outros sentimentos. O amor, o ódio, a alegria, a tristeza, no tocante ao bem e ao mal presente. Olha, desejo, aversão, esperança e temor, no tocante às coisas vindouras. Tudo isso São Paulo parece incluir em duas palavras, quando diz: a paz de Deus guardará vossos corações e mentes. Talvez que, na verdade, a última palavra, nomata, melhor se traduza por pensamentos, contanto que tomemos esse vocábulo em seu sentido mais amplo, como toda a percepção da mente ativa ou passiva. Vejam que Wesley aqui ele amplia o conceito de razão e de coração. Essas duas coisas não estão separadas. E veja, Spinoza está fazendo um tratado das afecções, do ódio, do amor, né? Do medo. Wesley também está fazendo, na Inglaterra, um tratado das afecções, no seu texto teológico. Então vejam que Spinoza, Pascal, Wesley, Descartes estão no mesmo tempo, né? E esses pensadores estão mexendo nessas questões. Inclusive, mexendo no tema do desejo também, que é um tema que vai secar a psicanálise no século XIX. E aqui o texto faz a distinção de necessidade e desejo. A necessidade todos nós temos, necessidade de dormir, necessidade de se alimentar, de se vestir, de trabalhar, de morar, de descansar, de amar, etc, etc, etc. E o desejo tem a ver com aquilo que é a falta e que, portanto, nos põe diante do que é o insaciável. E aqui nós temos que ter uma certa disciplina, né? Nós temos que saber ter um controle disso, que eu aqui estou chamando de uma certa ascese. Há uma certa ascese que nós temos que ter. Ou seja, eu desejo o mundo e o fundo, mas não dá para eu ter o mundo e o fundo, né? Porque nós temos que trabalhar com as nossas necessidades. E então nós temos que administrar as necessidades, mas sem abrir mão também do desejo enquanto busca, mas não de um desejo que nos estimula a consumir de uma forma desenfreada. E esse é o problema do capitalismo, né? Colocar as pessoas num consumismo sem limites. E o planeta não aguenta essa estrutura.
E o Wesley vai dizer também aqui já na natureza, porque o mundo tem a ver com a natureza, né? Claro que o Wesley não está sofrendo essa questão no seu tempo, da questão da crise ambiental. Mas veja, o tema da natureza já está presente na lógica econômica da criação do mundo. No paraíso, nós temos que cultivar e guardar. Agora, pasmem, o mundo moderno e o homem moderno entendeu o conceito de dominar e cultivar como dominar o outro. Né? Francis Bacon ele vai dizer, temos que fazer a natureza falar até ela gemer. Né? Temos que explorar a natureza, temos que explorar o outro. Ora, o negro e o índio foram escravizados no século XV, XVI até o XIX. Eles foram obrigados a gemer no trabalho. Até aparecer o trabalho salariado. Né? E hoje nós brigamos no mundo do trabalho para trabalhar menos, 4 horas por dia, e temos um salário digno, de que todo mundo possa viver bem, e comprar bem, viajar bem, e se alimentar bem, né? E poder pensar na existência bem também. Eu vou pontuar por aqui, porque nós chegamos às 11 horas, eu acho que seria interessante nós refletirmos, mas esse sermão todo, ele é de uma beleza que eu fiquei assim, me desculpe, eu fiquei estarrecido. E com isso que eu fui lento, né? A Rosa, quando me passou, falou assim, Edivaldo, eu vou passar um tema para você que acho que não tem muito seu feitio. E não tem mesmo. Porque eu acho que o Luiz tocou com propriedade essa questão e a Ivonete também. Né? Mas eu queria aqui, pelo menos, antecipar essas duas chaves. A economia da criação como uma economia da gratuidade, da não acumulação, e a teologia de Wesley enquanto a primeira crítica econômica à economia capitalista do mundo eurocêntrico. Né? Eu acho que aqui nós temos 2 tesouros na mão, para a gente poder levar isso às últimas consequências. Talvez a gente possa, não vou dizer que a gente precise prescindir de Marx e de Proudhon para avançar, mas nós temos que reconhecer que o Wesley está fazendo uma construção de crítica à economia que nós precisaríamos olhar para ela. Acho que aqui o Wesley, ele caminha avant la lettre, antes do tempo, para e passo aos teólogos da libertação na América Latina, que fazem essa crítica à economia de mercado, à idolatria. Essas chaves já estão na teologia wesleyana, que no fundo é uma forma de economia, se quisermos assim pensar. Mas uma economia não da acumulação, uma economia da gratuidade que nos constitui. Essa economia que tem que estar presente entre nós. E aqui eu diria assim, olha, eu diria porque eu também estou numa fase muito assim da minha vida, para mim não está mais em jogo as denominações das igrejas. O que está em jogo é o cristianismo hoje. E cada denominação tem que avançar para que o cristianismo seja mais cristianismo. Eu acho que com essa, né, a gente avança nessa direção, né, nessa perspectiva. Então, eu pontuo por aqui, eu passo a palavra para a gente pensar juntos. Se porventura eu cometo alguma inflação, porque às vezes a Rosa sempre sinaliza, Edivaldo, você inflaciona o seu pensamento, né? Então, eu queria que pôr essa questão para a gente pensar um pouco esses aspectos. Eu paro de falar, então, eu vou ouvir, e vou tomar uma água e vou desligar o meu microfone para não dar microfonia também. Que ontem era o teu que estava dando microfonia naquela reunião, né? A gente fez uma reunião ontem à tarde e ele estava... Não era o teu? Eu achei que era o teu que estava vendo. Bom, queridos, é assim, ó, com o Edivaldo é desse jeito, a gente sabe, né? A gente sabe que ele viaja, mas ele não viaja sem rumo, ele viaja com rumo, né? E o melhor na fala dele, e isso eu acho que é um privilégio que Deus dá para ele, é que ele vai longe, mas ele volta, né? E traz a gente junto. E isso eu acho muito rico, muito. É um privilégio
ouvir o Edivaldo assim, né? Eu acho que a gente tem que se dar conta disso. Mas, assim, eu queria dizer que essa ideia da economia da gratuidade, né? E a ideia de puxar o Wesley para esse lugar, não é sempre um jeito como o Edivaldo vai, ele vai no fundo da coisa e puxa lá, né? Queria dizer que o Edivaldo, estou centrando nele porque acho que ele nos fez caminhar por um caminho que talvez nenhum de nós tivéssemos caminhado aqui, né? E quando ele faz essa fala de Wesley, né, no século XVIII, pré-anunciando aquilo que para nós nós que somos da academia, nós que somos estudiosos, assim, é um presente, né, que é a teologia da libertação, que dá conta de fazer a gente se entender numa América Latina sofrida e subjugada desde que nasceu, vamos dizer assim. Quando ele dá esse lugar de precedência para Wesley, ele nos faz olhar para o tesouro que a gente tem, né, entre nós, que é esse pensador incrível, que, no fundo, ele sustenta aquilo que nós somos como metodistas. Se a gente se desapega de Wesley, a gente fica uma igrejolinha babaca de fundo de quintal, né? Como tantas outras que tem por aí, me desculpem o termo, mas eu, na idade que estou, não tenho mais vontade de respeitar os não respeitáveis, né? Agora, eu não tenho mais essa vontade de ficar segurando a onda, porque assim, não dá, né? E a gente se afastou de Wesley, na Igreja Metodista, não tenho a menor dúvida disso, né? Depois até vou contar um fato que ontem me fez pensar gravemente sobre isso. Mas eu queria fazer outro link com o Edivaldo, que nos traz à tona aquilo que nós fomos em Piracicaba já. Desculpem, o Edivaldo, ele tem mais tempo de Unimep do que eu tive, e eu saí da Unimep com 30 anos de trabalho lá. O Edivaldo estava antes de mim lá já. Então, dizer que essa formação assim, acadêmica que o Edivaldo tem, em parte também ele teve quando ele foi se ajustando ao modelo da Unimep, que ajudou a todos nós que estávamos lá a olhar para o mundo com essa seriedade, né? A olhar para o mundo com esse olhar de quem quer fazer o melhor, né? Então, assim, enquanto o Edivaldo ia falando, eu fui lembrando de tudo que a gente estudou, produziu e fez na Unimep, enquanto esse lugar incrível, quase inacreditável, de construção de uma utopia que foi verdadeira, né? Ela chegou a ser, nós sentimos a utopia verdadeira. Bom, todo esse caminho, né, foi constituído dentro de uma igreja que acreditou que era possível estudar com seriedade, fundamentadamente no seu iniciador lá do século XVIII. Então, a Unimep levou o Wesley muito a sério. E é por isso que nós todos, Darlene aqui, a Luciana chegou mais tarde, o Lucas, que foi nosso aluno, eu que vim, né, o Edivaldo que estava antes de todos nós lá, enfim, Darlene, que todos nós fomos bebendo nessa fonte, e é por isso que a gente consegue, assim, entender esse discurso, e por isso que a gente consegue, eu acho até que ter ânimo na vida para dizer, bom, foi possível, participamos de uma grande possibilidade, né? E o Edivaldo vai construindo essa compreensão, valorizando o nosso eixo fundamental, que é mesmo ele. Eu diria assim que tudo que foi me aparecendo para a reação, agora é a reação à tua fala mesmo, Edivaldo, eu estava pensando assim, como que a gente tem que ter coragem para poder viver numa sociedade loucamente capitalista como a gente vive, romper com isso, né, e fazer esse enfrentamento. E como que a gente tem que ter coragem para... que é isso que Deus nos pede, né? E aí, na sua lógica, o Wesley é esse grande tradutor, né? Como que a gente tem que ter coragem para enfrentar esse mundo do ter, né? do possuir, do excesso, e instalar dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos mais próximos, na comunidade da igreja mesmo, né? Esse olhar para o mundo, entendendo que tudo que a gente tem não é nosso, né? Mas é nosso à disposição para, né? Isso é de um tamanho
e de uma exigência que eu fico trêmula diante daquilo que Deus pede para a gente, né? Pensar que o que eu tenho que me dar, entre aspas, uma aparente segurança, na verdade não é meu, né? E não pode ser meu, tem que ser do outro, né? E isso é um convite a um estado de profunda, como é que eu vou dizer, profunda experiência corajosa mesmo, né? Porque pede de nós que a gente dê tudo aquilo que a gente tem e continue sobrevivendo na graça de Deus, né? E isso é muito louco. Bom, eu sou eternamente grata, sempre. Morrerei assim. A Igreja Metodista que me fez ver o cristianismo desse jeito, né? Eu, há 50 e poucos anos, eu fiz essa opção. E eu sempre brinco aqui em casa, né? Porque eu sou separada há quase 30 anos do Mércio, que todo mundo aí conhece, ou quase todos, e eu sempre digo que se não tivesse valido nada a pena a minha opção de casar com ele, e de ter filhos e família e tal, todas as dores e as questões todas relacionadas depois à nossa separação, teria valido a pena porque eu conheci, né, a Igreja Metodista e me filiei a ela. E isso é absolutamente fundamental na minha vida. Isso não tem preço nem negociação. Desculpa um momento da intimidade pessoal aí, mas eu senti que era isso mesmo que eu tinha que dizer. Vamos lá, vamos conversar, vamos abrir os microfones, vamos reagir à palavra do Edivaldo, né? E, além de tudo, vamos pensar em ler o sermão, porque o sermão deve ser muito mais interessante ainda do que isso que ele leu, né? Vamos lá, quem quer falar? Ninguém abriu o microfone, companheiros? Vamos lá. Eu estou aqui tipo petista, assim, companheirada, vamos lá. Quem? Eu acho que a gente está ainda muito impactada por tudo, porque acho que, de fato, o Edivaldo traz novidade de leitura. Acho que essa é a grande contribuição do Edivaldo nesse grupo, né? Essa leitura que ele faz e que não é de fora, é com um pé dentro, né? E o outro pé está no mundo, então isso ajuda muito a gente a rever, né, as coisas que a gente está acostumado a ver, né? E a pegar uma lição como essa, tão areosa, né, sei lá, e arenosa, e trazer coisas que sacodem dentro da gente ainda, coisas que a gente não tinha pensado ainda nessa lógica, né? Acho que a aula de hoje junta uma porção de ideias, de coisas que a gente tem, que a gente desconfia, e acho que ele deu uma possibilidade de amarração, né? Daqui que veio, né? Quando você estava mencionando a experiência que a gente vivenciou aí na Unimeb e tudo, eu fiquei pensando, né? O berço de tudo foi a essência do plano para a vida e missão, né? Então, a própria Igreja Metodista já tinha se dado naquele momento, dessas questões, sem ter dado nomes. Isso. Né? A gente não deu esses nomes que hoje o Edivaldo sugere aqui para nós, não como definitivos, mas como possibilidades para análise. Mas a gente tem, quer dizer, o Plano para a Vida e Missão, acho que foi a última confirmação clara das propostas lá do Wesley. A coisa é que a gente, de fato, nós, como pessoas, e a igreja como instituição, a Igreja Metodista, não tiveram coragem de seguir com todas as consequências, porque, de fato, elas tiram o nosso chão, né? A afirmação lá do sermão, uma das que mais me chamou a atenção, é o fato de que o que nós temos, de fato, são as coisas eternas e não as coisas materiais. Né? Então, quer dizer, a nossa posse é essa, não é outra. Curiosamente, hoje o sermão, eu não consegui ouvir inteiro ainda o sermão do pastor hoje no culto que a gente recebe, né? Sim. Mas ele se refere a um texto de Eclesiastes que fala sobre a alegria do gozo da vida. Né? Aquele texto de Eclesiastes lá que fala sobre você pode comer e beber com prazer porque
Deus te deu isso, você pode compartilhar da alegria da sua família, da mulher e tudo isso, porque Deus te deu essas coisas, né? Então, acho até que eu quero ouvir agora outra vez aquilo lá, e junto com isso, porque acho que colocam assim, outras possibilidades, inclusive, de análise disso. E deixa eu parar, porque o tempo está rolando e deve ter mais gente. Tá bom, Darlene, legal, isso é isso mesmo. Eu acho que é isso, a gente fica impactada. Né? Vamos lá, quem mais? Ivonete, vamos lá, querida. Na verdade, Edivaldo me levou por um caminho que eu, por exemplo, nunca trilhei, e eu vou precisar de um tempo para degustar isso aí, pensar, né? Porque eu nunca pensei no assunto, né? Mas eu ouvindo a fala dele, eu fiquei pensando também por que é tão difícil a gente ser esse mordomo que Deus espera que sejamos, né? Nesse mundo que busca para o outro lado, né? Que quer outra coisa de nós, né? O mundo quer esse sistema, esse modelo que nós temos de economia, de sociedade, quer que sejamos outro tipo de mordomo, né? E a gente tem essa dificuldade de ser esse mordomo, sendo que nós temos Cristo como parâmetro, né? Como padrão, né? Que Cristo foi o mordomo, né? Cristo fez a vontade do Pai, né? E ainda temos também o Wesley, né? Que nos dá muitas pistas, né? Então, eu sinto que estou numa teia, né? Sendo puxada para um lado, puxada para o outro lado, e precisando ter esse comportamento de mordomo conforme a vontade de Deus, visando ou mirando em Cristo, né? Mirando em Cristo. Não dá para ter outro rumo que não seja Cristo, né? Legal, legal, Valete. Quem mais? Lu, Vilna, Lucas. Depois a gente volta a palavra para o Edivaldo. Lucas. Bom, eu faço as palavras da Darlene, né, com respeito ao professor, as minhas, para mim não repetir. E da Ivonete também, quando ela toca na questão que parece que a gente entra numa teia, né? É difícil uma mudança, né? Eu estava lendo essa semana, e às vezes é engraçado como coincide, né? Como a Darlene falou, eu estava vendo o sermão do pastor, coincide com alguma coisa, né? Do Jung, que ele tem quando ele vem para a América, e ele conversa com um índio, né? Dos pueblos, e o índio fala assim que o europeu, ele tem a boca, o nariz, assim, o rosto pontudo, né? Parece uma flecha em direção do acúmulo, do capitalismo, da propriedade privada. Ele busca, né? Ele quer ganhar, ele quer obter, e fica preocupado com perdas, né? Então, parece que foi uma flecha lançada, né? Como o Edivaldo falou, a Europa, ela ele é o berço, né? Desse capitalismo que a gente vive hoje. É uma flecha lançada e parece que não tem como parar essa flecha, né? Essa busca desenfreada por esse capitalismo, né? Que não é sustentável, não sustenta nenhuma dimensão da vida, né? Está estragando, está debilitando todas as dimensões da vida, né? Humana, moral, de justiça, e a dimensão da natureza também, do planeta, né? Está deformando todas elas, né? Então, como é que na vida nossa, no dia a dia, a gente consegue ouvir o Espírito Santo, né? E ir mudando e canalizando para mais perto de Cristo todas as nossas atitudes. Então, é um trabalho diário, e não é só diário, é uma análise em todas as nossas atitudes, o dia inteiro, né? As nossas conversas, como a gente compra, como a gente adquire, como a gente se vê nisso que a gente chama de nosso, né? A fala nossa, né? As nossas falas, a nossa conversa, as piadas, tudo que é feito é nessa direção. Então, assim, sair dessa teia, né, Ivonete, é terrível, porque
ela é permanente na nossa vida, né? Ela é um impulso, é uma cultura que nos pega em tudo, né? Então, essas chaves, né, que o Edivaldo coloca, né, esses pensamentos que o Edivaldo coloca, que enriquece muito quem quer ir nessa direção, né? Então, é um privilégio participar disso, né? Ter o Edivaldo abrindo esses pensamentos, nessas direções, porque colocar o capitalismo no tribunal é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, né? Não só com a gente, aproveitar as conversas, aproveitar as amizades, aproveitar as questões quando acontecem perto da gente. Eu acho que faz parte, sim, do cristão. Colocar em questão tudo isso, né? É muito difícil nesse mundo e do jeito que a gente vive. Muito difícil, porque você vai parecer um antiquado, né? Esse cara tá fora da realidade. Que realidade que esse cara vive que está colocando obter coisas, né? Esse gosto desenfreado por querer ter cada vez mais, né? É um cara totalmente antiquado, né? Eu vejo as propagandas e as conversas das pessoas todas preocupadas em como investir, né? Hoje tem várias plataformas na internet, vários bancos de como você vai investir diretamente, sem passar pelo banco, aquela coisa toda, né? Criptomoeda. Olha, o ramo de investimento hoje é enorme, né? Você passa o dia, quem é afim disso, né? Buscando a melhor forma de investir para perder menos. E com isso o planeta e o mundo estão perdendo tudo, né? Que é a vida. Então, como sair dessa teia? Não é fácil, mas a gente vai tateando e tentando dar voz ao Espírito Santo que nos habita, né? E vamos prosseguindo. Obrigada, Lucas. Eu acho que é isso mesmo. Tu pega assim o momento, tu fotografa o momento, né? Como que a gente faz? Mas tem que ter um jeito de fazer, né? Deve ter um jeito de fazer. A gente vai, eu acho que cada um de nós vai achando o jeito possível na sua realidade, né? E se me vem um pouco isso, não como prêmio de consolação, mas como uma forma da gente também não entrar na angústia, na ansiedade, que também não é isso, né? Não é essa a ideia, né? Vamos lá. É muito adoecedor, né? Pode ficar muito adoecedor. Adoece a mente, adoece as relações, adoece a família. A religião ela está completamente doente já, né, nessa situação, né? Eu falava esses dias com meu pai, falei, veja, a igreja, não estou dizendo, nunca é generalizando, né? Mas ela faz um mercado imobiliário. Um templo quer se reunir, já quer começar a pegar dinheiro, campanha para construir outro templo, para comprar outro terreno. Quer dizer, a igreja entrou num comércio imobiliário sem fundo e nem percebeu, achando que isso é obra de Deus, né? Então, é adoecedor em todas as formas, né? Tem isso, né? Isso que é o próprio das igrejas protestantes, que o Edivaldo disse no início, né? A lógica de funcionalidade é muito diferente no catolicismo e no protestantismo. Mas quando tu dizes isso, Lucas, é isso mesmo. Para nós, aqui, nosso modo de pensar, a realidade é esse. Mas a gente com muita facilidade, a gente olha, por exemplo, a Igreja Católica, acumuladora de capital, de dinheiro e tal, ao longo da história, né? E a gente não olha para como que a gente funciona com a questão do dinheiro aqui no dia a dia da nossa vida, das comunidades protestantes. E isso é muito interessante. Quando tu diz isso, isso é muito interessante, porque ao lado do ser um bom administrador do dinheiro que entra na igreja, vamos dizer assim, um bom investidor no sentido de construir um templo para as gerações futuras usarem, também tem esse interesse imobiliário, que é uma outra coisa que se acopla ali meio por baixo, né? É muito louco isso é muito interessante tu ter levantado. Né? Vamos lá, Lu quer falar, a Vilma quer falar, e a gente vai caminhando já para o fim, são 11h30 quase. Eu vou falar rapidinho, que eu acho que eles falaram muitíssimo bem. Então, quer dizer, a gente tem que ter uma elaboração. Nós, aqui no Bennett, recebemos um pouco da influência dessa época áurea que vocês tiveram na Unimep. Sim. Aquele Ernesto veio aqui para o Rio e eu trabalhei com ele. Eu era assistente dele no ensino médio.
Sim. E aí era interessantíssimo, ele e o Daniel, o que eles traziam de novo para a gente. E era um novo que nós queríamos, desejávamos e não sabíamos como pôr aquilo e colocar aquilo em prática. Então, o Edivaldo traz isso. Uma das três que falaram, que eu não gravei o nome para saber, falaram muito da vida em missão, não é? Quer dizer, foi uma coisa que a gente recebeu, achou lindo, tentou fazer e ninguém fez. Aqui, pelo menos, não colocamos em prática. Então, meu marido, em toda reunião que ele fala, em todo grupinho, ele joga isso. Cadê essa parte da igreja que ficou lá atrás, não é? Então, é um problema muito sério que essa teia está muito grossa, né? De repente, ela nem é teia, ela é uma rede, né? E aí, então, a gente tem que tentar. Agora, tem que ter um grupo como esse para alertar as outras pessoas, e um professor como Edivaldo e a Rosa, e uma outra também que falou lindo uma vez. Eu não gravei o nome de todas, umas três. Quem falou sobre vida em missão foi a Darlene. Isso. E aí, então, Darlene, então aí a gente, quer dizer, a gente quer mudar, está pronta, agora que a igreja está andando para trás, muitíssimo está, não é? Você tem que puxar com força para poder fazer as coisas e receber o que a gente está recebendo atualmente, né? Mas é a esperança, né? Vamos ter esperança de que um grupo pequeno possa modificar e lembrar a eles o que John Wesley pregava, que não era aos gritos nem aos berros, né? E nem cantando altíssimo, mas é com uma voz mansa e suave, né? Que Jesus está chamando, né? Então, um beijo para vocês. Estou aprendendo muito e elaborando também. Obrigada, Vilna. Que bom. A gente fica muito feliz de te ter aqui com a gente todo domingo, né? Ainda mais com essa voz inacreditável, com esse sorriso gostoso que tu tem, viu? Obrigada. Lu, quer falar alguma coisa, querida? Agradecer realmente o Edivaldo, né? Ele nos faz assim pensar muito, eu fico refletindo depois, muito elaborando, né? Como várias falaram aí. Eu acho que é muito enriquecedor mesmo ter vocês como professores e fazendo a gente pensar, muitas vezes, de uma forma que a gente não tinha pensado lendo a lição, né? Então, acho que mais isso mesmo. Gratidão. Inclusive, eu até pedi para... Até porque eu tenho insistido com o pastor, já te dou a palavra, João, para tu fechar, mas só para dar esse toquinho, até porque eu insisto com o pastor para ele disponibilizar o boletim da igreja antes do domingo, né? Porque eu pensava que ele ficava pronto antes, e aí sempre vem o resuminho, eu tenho feito ultimamente os resuminhos das lições, tem a resuminho da lição de hoje lá. Mas ele me disse que depende da gráfica, que a gráfica às vezes manda domingo de manhã. Bom, mas ontem ele mandou e eu fui tentar enviar para vocês e extraviei o arquivo. Bom, pedi agora para a Luciana e ela colocou lá no grupo da classe alternativa. Então, lá no boletim, vocês vão encontrar uma reflexão sobre a lição, mas ela não está incluindo isso que o Edivaldo colocou hoje para nós, que é muito rico, né? Então, vale a pena, quando vocês forem ler o resumo, de caminhar na direção de avançar com isso, com essas contribuições do Edivaldo. Né? Bom, passando para o Edivaldo, para ele fechar. Edivaldo? Ah, tá. Tu estava parado, a tua imagem estava parada, pensei que tu tinha até saído daí. Tá um pouco... Está ruim a conexão, né? A conexão dele está ruim. Nossa. Sim, eu, na verdade, eu sou, primeiro, muito agradecido por esse espaço. Eu acho que as falas já foram assim... Acho que você vai ter que repetir. Oi. Acho que começa de novo, porque a gente não estava te acompanhando. Estava parada a sua imagem e a conexão instável.
Nossa, tá difícil. E agora ele está sem o som. Ele Agora desconectou o som. Ele podia gravar e depois mandar, não é, para a gente. Divaldo, tá ouvindo? Não, ele não. Agora pode ser que sim. Peraí. Não, ele não está ouvindo. Tá. Então, eu vou aproveitar a sugestão da Vilna, depois eu digo para ele, digo que ele ponha no nosso grupo lá um fechamentozinho, né? Vamos terminar, então. Vou pedir que a Darlene faça uma oração para nós nesse momento de conclusão, mas certamente que o Edivaldo diria, se eu conheço bem ele... Agora voltou. Ah, voltou? Voltou. Edivaldo, está nos escutando? Pode concluir. Rosa. Sim, pode concluir, Rosa. Tá ruim a conexão, né? Picotando, né? É. Sim, mas pode concluir, Rosa. Ah, não, eu estava falando por ti, achei que tu não ia voltar. Ia dizer que provavelmente... agora que voltou. Que a gente achou que tu não ia voltar e a Vilna tinha sugerido que tu depois gravasse um fechamentozinho lá no grupo da classe alternativa. Mas agora já chegou, pode terminar, então. Vamos lá. Depois a Darlene faz a oração para nós. Não, eu agradeço, assim, esse trabalho da gente pensar juntos, né? Quer dizer, porque não deixa de ser um trabalho, essa dimensão de reflexão, da gente estar, enfim, na classe dominical. Eu acho que há nisso que o Luiz já tocou em algum momento, a Ivonete tocou em outro momento, são temas que se aproximam, nesse diapasão, repetindo e ampliando as nossas questões. Mas eu passo, Rosa, a palavra para você. Tá bom. Minha internet está instável mesmo. Tá ruim a tua conexão, é verdade, a gente está percebendo. Então, vamos lá. Então, assim, não preciso dizer que a gente agradece, né, que foi uma bela lição. Como a Darlene bem colocou, o Edivaldo sempre consegue puxar de um outro lugar a discussão, e que isso enriquece e favorece para a gente. Eu só queria dizer que, quando a Darlene diz isso é um oi para nós, né, no sentido de a gente voltar à lição e ver o quanto que até na organização da lição se perde isso que o Edivaldo colocou, que seria interessante se isso estivesse presente, porque isso ajudaria as pessoas a se conectar de novo com o Wesley, né? E lembrar sempre a cada um que lá no finzinho da revista, e a maioria de vocês eu acho que comprou a revista do professor, tem uma bibliografia bem interessante sempre, que vale a pena. Eu peço desculpas porque eu esqueci de colocar no resuminho da lição, eu sempre copio lá a referência bibliográfica e sempre coloco, né? E nessa vez agora eu esqueci. Eu posso até depois fazer isso e colocar lá. Faço uma fotografia e coloco no grupo, porque tem alguns livros interessantes que talvez alguns de vocês tenham em casa e que ajudam a gente a seguir na reflexão desse tema, tá bom? Então, obrigada de novo ao Edivaldo. Lembrando que a semana que vem nós combinamos que entre 10 e 10 e meia nós vamos ficar trabalhando a questão da classe, o formato do retorno, essas coisas todas que a gente precisa tomar essa decisão em conjunto. E o restinho, né, das 10h30 às 11h, nós vamos fazer a edição do domingo que vem e a nossa discussão normal, só para não perder o dia de estudo, certo? Vamos, então, pedir que a Darlene faça oração e vamos nos despedir para a semana. Senhor, obrigada por este momento que foi tão enriquecedor para todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a continuar com essas ideias, aplicando onde for possível na nossa vida. Amém. Que a gente possa, Senhor, se deixar transformar por essas ideias e pelas suas palavras. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus nos abençoe nessa semana, não é? Nos dê força, coragem para enfrentar os problemas que todos temos, né? Nos dê alegria para viver, não é? Que seja tudo muito bom, tá bom? Beijo para todo mundo.